Bom dia. Aí sim, beleza? Bom dia, galera. Que honra estar aqui, várias caras novas, estudantes. Me falaram por ali que, cara, tem gente do Rio de Janeiro inteiro acompanhando de casa, das salas de aula. Pô, fiquei feliz demais de saber disso. É muito importante falar que eu vi aqui várias pessoas uniformizadas vindo de escola pública. Fiquei muito feliz de ver essa galera, porque eu também sou oriundo de escola pública. Eu trabalho na Globo há mais de 23 anos e olhando as caras de todo mundo aqui, tem muita gente que nem tem isso de idade. É muito incrível, porque eu fico muito feliz. Você também, da escola pública? Hã? 22, não era nascido quando eu comecei a trabalhar lá. Olha que incrível. E tem muita coisa do que eu vou falar aqui que tem relação direta com a educação, né? Do quanto é importante. Então, antes de falar assim, o nome da palestra é Analytics, né? Mas a gente vai falar sobre dados, sobre números. Coisas que nos cercam no dia a dia, né? O que é importante para a gente saber, para tomar decisões, para entender esse mundo novo que a gente está inserido. Vocês nasceram nesse mundo. Muita gente que está aqui, gente que está de casa, já nasceu nesse universo digital. Eu vi ali, enquanto eu estava esperando para começar, eu vi gente abrindo o Instagram, eu vi gente abrindo o TikTok, e é isso. É a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Quem aqui, antes de dormir, não dá uma olhadinha no celular? Alguém não faz isso? Ninguém, né? Dois únicos ali que não abrem. Mas aí, quando acordam, vocês vão lá e abrem o celular para dar uma olhadinha. Não abrem? Temos dois heróis ali, ó, ali em cima. Mas isso é uma rotina. As pessoas usam o celular o tempo inteiro, elas estão nas redes sociais. E eu vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre como esses dados podem nos direcionar. E olhando para esse público aqui, é uma oportunidade de identificar, de repente, uma oportunidade de trabalho no futuro. Porque a gente está vivendo uma revolução total no nosso modelo de trabalho. Não é a primeira vez que eu estou aqui no Senac. O Gabriel me chamou na outra vez para eu falar sobre como que a gente pode fazer bons contatos, a gente pode ter uma rede de contatos, né? Então isso foi muito importante. E agora eu estou trazendo uma evolução para falar, porque mais que o networking que a gente pode fazer, é onde a gente pode trabalhar. Então eu vim aqui para trazer um case para vocês, para mostrar um pouco, né, desse dia a dia. E aqui tem um pouco de quem é o Carlos. Por que eu estou aqui? O que faz sentido dividir um pouco desse meu conhecimento? Eu já trabalho há 23 anos, diretamente com redes sociais, com esse ambiente digital. É desde 2009, então é um universo, assim... Vou fazer uma pergunta aqui, vai para quem é mais velho aqui. Quem aqui teve perfil no Orkut? Ó, tem uma galera. O Orkut foi a primeira rede social que eu trabalhei, né, de fato, nesse ambiente digital. De lá para cá, eu venho em todas. Ontem, no trabalho, eu lancei uma nova rede social. Dentro do WhatsApp, a gente lançou lá na TV Globo um canal de distribuição dentro do WhatsApp. Então, a gente está postando conteúdos ali como uma lista. É um aviso sobre o anúncio da novela que entra no ar. É um aviso sobre um programa, um jogo que a Globo vai exibir. Então, de tempos em tempos, surge uma nova oportunidade, uma nova rede social. Para qualquer um desses usos, a gente tem que fazer um estudo. Eu tenho que entender como essa rede funciona. De que forma eu posso me comunicar com as pessoas. Então, assim, o tempo inteiro a gente está fazendo isso. Aprendendo, estudando. E é isso, faz parte da nossa rotina e da nossa vida continuar estudando, continuar aprendendo sobre redes sociais. E o João já falou um pouco de quem eu sou e tal, com que eu trabalho e tal. Eu acredito muito na educação como ferramenta, né, de mudança social. Então isso faz de mim alguém que eu estudei, eu fiz pós-graduação, sou formado em jornalismo, uma pós-graduação em marketing digital, e aonde que eu acredito é no lugar de compartilhar para outras pessoas o que eu aprendi. Então é por isso que eu participo muito de eventos como esse, vou dar palestra. No final desse mês, eu vou estar lá na Maré, num curso também sobre redes sociais, nessa metodologia, para fazer ser possível para pessoas que têm pequenos negócios o trabalho de redes sociais. Então é uma metodologia porque, assim, imagina pessoas que trabalham, têm o seu pequeno negócio e como que elas vão conseguir usar a rede social.
Elas produzem, elas têm que comprar o produto, elas têm que vender, e como é que sobra tempo para cuidar da vida e ainda das redes sociais? Então tem que ter uma metodologia para isso. Então eu construí isso a partir de todo o meu estudo, toda a minha vivência, participação em eventos assim, troca de ideias com outras pessoas, e eu consegui identificar essa metodologia. Mas a gente está falando aqui sobre dados, sobre a importância de dados, e óbvio que totalmente sincronizado com as redes sociais, o que faz sentido. E o que a gente pode falar, é bem isso que eu falei aqui, de ver as pessoas usando a internet. O Brasil é o terceiro país no mundo que mais consome redes sociais. O brasileiro é sociável por natureza. Eu estava até conversando, vindo para cá, vim com o motorista do Uber e tal, para a gente trocar uma ideia, e eu estava falando sobre isso. Como o brasileiro, às vezes, entra num táxi, entra num Uber, entra no transporte público e facilmente está se comunicando. Isso é muito peculiar do nosso povo. A gente se comunica, a gente quer conversar. Eu estava ali atrás conversando com a Joana, conversando com o João, conversando com todo mundo, batendo um papo. Minha esposa está aqui, a gente estava conversando ali. É a nossa natureza. Vocês estavam aqui antes da palestra conversando. E quando a gente chega no ambiente digital, a gente tem um ambiente perfeito para a gente se conectar com outras pessoas. Porque muitas vezes a gente mora num prédio, num condomínio, numa comunidade, e a gente se conecta com pessoas que fazem parte da nossa classe social, do nosso grupo, ou pensam como a gente, torcem pelo nosso mesmo time, comungam da mesma fé que a gente, então a gente se conecta com as pessoas. Isso é uma rede social. E quando a gente vai para um ambiente online, a gente tem a possibilidade de inúmeras redes que a gente pode se conectar com pessoas que pensam, falam e interagem com algo que faz sentido para a gente. E aqui no Brasil, assim, são mais de 131 milhões de contas ativas. Esses dados da Comscore são de 2001. E aí, quando a gente olha para as redes sociais, assim, esses 131 milhões estão fazendo o quê? Elas estão no YouTube, assistindo conteúdo, elas estão no Facebook, conversando com outras pessoas, estão no Instagram, assistindo os stories, vendo o que um influenciador ou influenciadora está publicando. Então, isso tudo faz muita diferença nesse consumo de mídia. Então, as pessoas estão online, interagindo, consumindo conteúdo, sendo influenciadas. Isso tudo gera muitos números. Esses acessos podem gerar negócios. E aí, segundo essa pesquisa da ABCom, cara, nesse ano de 2023, está assim, estimado que seja 185 bilhões em transações no e-commerce no nosso país. No mercado, pessoas comprando uma camisa, um tênis, um eletrônico, qualquer coisa, fechando negócios. Então, são números assustadores que mostram, de fato, que a internet no Brasil é uma realidade, é forte. As pessoas utilizam a internet para fazer negócios. Então, isso é muito importante. A gente precisa olhar para esse cenário de redes sociais, esse cenário onde as pessoas estão navegando na internet, produzindo dados e produzindo informação. Então, a gente precisa entender como que as pessoas estão utilizando. Isso é um papel interessante. Vou fazer uma pergunta aqui, para esse lado aqui que tem muitos estudantes. Quem aqui gosta muito de matemática? Nossa, pouquíssimas pessoas. Todo mundo, ó. Aqui também. Quem gosta de matemática aqui? A gente vai precisar gostar, se a gente quiser estar nesse mercado de trabalho. Porque a análise de dados, olhar para números e tirar informação a partir deles, isso tem que ser natural. A gente precisa olhar para esses números e enxergar uma oportunidade. A gente precisa ver o tamanho das redes sociais e identificar onde que a gente pode trabalhar, aonde o nosso negócio pode estar inserido. Porque é muito comum a gente sentar num lugar, você vai fazer um lanche, vai almoçar, tomar um chopp com os amigos e tal. Na hora que chega a conta, está todo mundo puxando o celular para fazer cálculo ali com a calculadora. Mas isso é uma rotina, a gente vai ter que lidar com números, a gente vai ter que aprender com isso. Eu passei por esse lugar. Então, assim, eu sou de comunicação. Comunicação a gente escreve, a gente analisa, a gente escreve notícias, mas a gente precisa entender os números, entender os dados e como eles fazem parte da nossa rotina. É muito curioso que eu já cheguei para falar para vocês aqui sobre o Orkut. Para uma geração mais antiga, o Orkut foi a porta de entrada dessa geração na internet. As pessoas não sabiam nem o que era de fato a internet, mas sabiam o que era o Orkut. Por quê? Meus amigos estão falando sobre o Orkut. Tem uma rede, um grupo fechado ali,
que as pessoas estão falando sobre determinado assunto. A porta de entrada de todo mundo que está aqui agora, a maioria jovens, né, é o celular. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem a possibilidade de acessar a internet. Então, as pessoas antigamente tinham um computador enorme em casa, um desktop, que assim elas acessavam a internet. Eu sou de uma geração que eu podia só conectar a partir de meia-noite, que era mais barato, era um barulhinho horrível que a gente fazia para acessar a internet. Era outra dinâmica, era mais complexo e complicado acessar a internet. Hoje, a gente tira um celular do bolso e já está conectado, já está consumindo conteúdo, vendo vídeo, se conectando com pessoas em outros estados, em outros municípios, em outros países. Então, isso é uma revolução. Então, esse é um dado muito importante que a gente tem que ter em mãos sobre o uso de internet no nosso país. Isso é cenário Brasil. 98% dos brasileiros que acessaram a internet em 2021, e esses dados são os mais atualizados que a gente tem, do PNAD, né, que é a pesquisa do IBGE, que eles divulgam de tempos em tempos, 98% usam o celular como a ferramenta para se conectar na internet. Isso, assim, isso nos dá muitas pistas sobre como o nosso público utiliza as redes sociais, qual é o tipo de conteúdo que a gente tem que postar, porque quem trabalha com redes sociais tem que entender que, muitas vezes, o tipo de consumo de mídia depende. Você tem formatos de conteúdo diferentes. Um mais horizontal, 16:9, que funciona para a pessoa assistir numa tela grande, pode ser numa TV conectada, pode ser num tablet ou num computador, através de um monitor. Ou um formato que é 9:16, que é o vertical, que esse formato é para celular. Então, se vocês estão vendo isso aqui, é notório que a gente tem que tomar uma decisão até para produção de conteúdo. E aqui vem o primeiro gancho. A gente precisa olhar os números, entender esse tipo de consumo, como as pessoas utilizam as redes sociais para direcionar a nossa produção de conteúdo. O vídeo que vocês vão produzir aqui do evento, dessa palestra, ali dos estandes que estão lindos, com muitas informações, se vocês querem falar com um público maior, vocês não vão filmar com o celular deitado. Vocês vão filmar com o celular em pé. Porque é como as pessoas vão consumir o conteúdo de vocês. Chegar a essa conclusão é uma análise de dados. É uma análise de inteligência. Porque não faz o menor sentido você produzir um conteúdo de uma forma errada se as pessoas vão consumir de outra forma. Isso é análise de dados aplicada. 98% das pessoas usam o celular. Está aí um insight. Olhando o número, vocês podem produzir conteúdo a partir dele para suas redes sociais. Está aqui um exemplo. E aí eu trouxe um case, né? Porque é importante materializar e eu vou trazer outras provocações. Eu tenho um projeto que eu faço parte, que eu acredito muito, de vários que eu faço parte, mas é um projeto de um espaço médico no Jardim Botânico. E ali tinha um desafio. É um espaço médico, que eu vou falar um pouco mais à frente, e ele precisa... É um espaço médico, Jardim Botânico, é a zona sul do Rio de Janeiro. E ele tinha um desafio de se comunicar com uma população mais humilde, que não poderia pagar um plano de saúde, e esse espaço médico, na zona sul do Rio, oferece consultas a preço popular. Então, assim, consultas a partir de R$80 no coração da zona sul do Rio de Janeiro. Qual é o desafio que nós temos a partir daí? De fato, é comunicação. Se eu trago uma agência tradicional que não tem diversidade, que não tem uma conexão com classe C, D e E, a comunicação vai ficar totalmente distante. A gente vai falar, pegue seu Uber e vem até aqui. Amigo, o Uber que a pessoa vai pegar de onde ela mora até o consultório é o preço da consulta. É outra realidade. A percepção de que ela está pegando um ônibus, transporte público, pegando um metrô, pegando um trem, pegando um ônibus, como ela chega do ônibus até lá, é um insight, é uma análise de dados. E aí, eu ajudo a Mariana nesse projeto e nós chegamos numa definição. Precisamos de uma agência para tocar as redes sociais com foco em comunicação, com foco em diversidade, entendendo como é estar na base. E nós chegamos na Umbono. A Umbono Comunicação, ela é uma agência de comunicação, vocês podem perceber aqui, com bastante diversidade, pessoas de Madureira, pessoas da Baixada Fluminense,
Eu vi muita gente de Magé aqui, não é isso? Tem gente de Magé na Umbono. E é muito curioso como esse tipo de comunicação fez diferença. A diversidade, e aí quando a gente fala de agências de comunicação, a gente costuma ter um problema, principalmente quando a gente fala de produção de conteúdo conectados com pessoas, que muitas agências grandes não têm diversidade, não tem pessoas negras, são poucas mulheres, não tem pessoas trans. Isso é uma realidade de mercado. E a gente tem uma agência focada em diversidade, mas que trabalha para diversos públicos. Eles trabalham com muitas marcas, muitas empresas que já foram em agências e não conseguiram enxergar essa diversidade. Então, a comunicação deles faz todo sentido. Essa é um Umbono Comunicação e eles fazem vários trabalhos. Por exemplo, Ambev é uma marca gigantesca, contratou a Umbono. O Lázaro Ramos, eles cuidam das redes sociais deles. O Lorosa, Sérgio Lorosa, e várias outras campanhas. Por exemplo, do IDBR, toda a identidade visual, auxílio de campanha das ativações do IDBR, Instituto de Identidades do Brasil, que também é focado em diversidade, no Rock in Rio. É uma agência que olha para a base. E isso faz toda a diferença. É um contraponto à falta de diversidade nas agências tradicionais. É uma agência de subúrbio. E aí ocorre esse encontro de uma agência de subúrbio com um espaço médico na zona sul do Rio de Janeiro, que é para pessoas periféricas. É para aquela pessoa que trabalha numa lanchonete e muitas vezes não consegue esperar a fila do SUS, não consegue pagar um plano de saúde, mas pode juntar uma graninha ali e fazer uma consulta, cuidar da saúde. A gente está fazendo uma conexão. A gente vive numa cidade que a gente escuta tradicionalmente que é uma cidade partida. É uma cidade desconectada. É a Zona Sul do lado, uma parte da Zona Oeste com a Barra, Recreio, e outra da Zona Norte. E outra da Zona Oeste completamente distante. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui foi conexão. Conexão entre duas realidades diferentes, entre duas visões de mundo diferentes. E a partir daí a gente conseguiu construir esse case. Então, o Espaço Médico tem várias especialidades lá, que as pessoas podem entrar no site, elas podem marcar pelo WhatsApp, elas podem mandar mensagem pelo Instagram. E aí, o que aconteceu? Essa conexão. E o que isso resultou, de fato? Planejamento mensal, produção de conteúdos quentes. Por exemplo, hoje é o dia do cardiologista. A gente tem um vídeo gravado pelo cardiologista da clínica, que não é um vídeo assim, olha, é um cenário maravilhoso. Não, é um cenário natural. É ele olhando para a câmera, falando sobre cuidados de saúde básicos que as pessoas podem ter, tirando dúvidas que as pessoas tenham. Por exemplo, eu quero praticar exercício. Vou botar um tênis e vou sair correndo por aí? Não, você corre o risco de ter um ataque cardíaco. Passar mal seriamente. Ter um aumento de pressão, qualquer coisa. O que você tem que fazer antes? Marcar uma consulta, fazer uns exames, ver se seu coração está ok. São cuidados. A gente teve um caso de uma pessoa, numa parceria, pessoa até da Cidade de Deus, que a gente fez uma parceria com um coletivo lá, para levar pessoas para terem atendimento médico. Tinha uma pessoa que tinha um problema cardíaco que identificou nessa consulta. Esse foi um outro modelo que a gente recebeu doações para viabilizar a consulta dessas pessoas. Num projeto que a gente tocou, chamado Consulta Amiga. E aí, o que aconteceu? Uma dessas pessoas, ela descobriu um problema cardíaco nesse exame que ela fez, e isso salvou a vida dela. Gente, e aí a gente está falando sobre dados aqui, a gente identificou uma necessidade de atendimento médico na Cidade de Deus. A gente fez uma comunicação direcionada, a gente mobilizou pessoas. É o uso de redes sociais voltada para cuidar de pessoas. E isso que a gente faz nessa conexão Umbono, Espaço Médico Jardim Botânico. Então a gente usa produção de conteúdo em datas comemorativas, a gente usa os médicos para falar uma linguagem não técnica, uma linguagem acessível para as pessoas entenderem. Porque a gente entendeu, com a análise dos dados, que assim, se a gente produz um conteúdo e as pessoas não entendem, elas saem do conteúdo, elas não engajam. Quando o médico fala algo acessível para as pessoas, que seja de fácil compreensão, as pessoas se engajam, as pessoas marcam consulta a partir dali. A gente chegou nessas decisões com análise de dados, com esse trabalho de enxergar ali o post, ver essa percepção.
quando as pessoas chegam no espaço médicos, direcionadas pelas redes sociais, tem uma pergunta, elas respondem um questionário para falar de onde veio, o que motivou a marcação da consulta dela. Isso tudo é revolucionário. A gente está falando de um atendimento médico, de uma agência de comunicação, mas tudo baseado em análise de dados, com aprendizado. E é isso que a gente tem que modular a nossa cabeça e a nossa percepção para trazer isso para o nosso dia a dia. E, paralelamente, nesse projeto, a gente tem um gestor de tráfego, que ele cuida especificamente de anúncio nas redes sociais. O Thiago Maia é o nosso gestor de tráfego. Ele chega e analisa com a gente esses dados. Olha, temos uma oportunidade aqui. Vamos promover esse conteúdo para chegar em pessoas que não estão nas nossas bases, através de análise de dados. Então, assim, e aí a gente se mantém, e aí o que enriquece esse trabalho são trocas constantes, são reuniões semanais, quinzenais, com a equipe falando, trocando percepções. Olha, aprendi isso, olha, evoluí naquele lado. E isso faz toda a diferença para a gente ter um trabalho muito mais focado, com muito mais assertividade. E aí tem alguns números aqui de dados, né? E aí, muito mais do que ler esses números, é importante vocês saberem que as redes sociais oferecem esses dados. Então a gente teve aqui, tudo que está verdinho, crescimento de 10%, interações em stories, mais de 728% de crescimento. Então, esses são os números de engajamento que a gente tem no perfil do Espaço Médico Jardim Botânico. Isso faz toda a diferença. Pensem, é um trabalho voltado para pessoas. Então, quando a gente pensa, cada número desse aqui, positivo, é mais um ser humano, mais vários seres humanos que a gente está alcançando, que possivelmente a gente vai ajudar, a gente vai salvar vidas, a gente vai proporcionar um atendimento médico de qualidade, um cuidado médico de qualidade para pessoas que não poderiam pagar um plano de saúde. Isso é um trabalho social pra caramba. Isso é criar oportunidades. E como procurar, né, esses dados, que a gente está falando aqui sobre uso de dados e tal, onde que a gente pode ver isso? Primeiro, Google. Google, está ali o Google Alertas. A gente pode colocar um tema do nosso interesse, escreve ali o que você quer saber e você vai receber por e-mail um compilado de links e informações diariamente, quinzenalmente, semanalmente, na sua caixa de entrada, no seu e-mail. Google Trends é uma ferramenta maravilhosa do Google. Digita aí no próprio Google, Google Trends, que vocês vão ver um site riquíssimo. Por exemplo, com todas as buscas do ano passado. O que as pessoas mais procuraram na internet? E vocês podem ver também o compilado das últimas 24 horas, das últimas horas que as pessoas estão buscando praticamente em tempo real. Isso não é útil para quem está trabalhando com redes sociais, que quer produzir um conteúdo, para saber o que estão fazendo agora? Outra ferramenta, ainda vou falar Twitter, porque eu me recuso a falar X ainda estou em fase de adaptação, mas o Twitter tem os Trend Topics, os assuntos do momento. Então você pode entrar ali e saber o que as pessoas estão falando agora. Isso pode ser utilizado por vocês para produzir conteúdo, enxergar oportunidades, e isso faz toda a diferença. E como vocês podem usar esses insights, né? Ajustando o público. Eu imagino no início de um projeto que eu quero falar com um determinado público. Na hora que vocês começam a usar as redes sociais, vocês descobrem de fato que tem outro público. É outro público que vocês estão atingindo. Vocês estão engajando outra galera. Mas como que vocês vão saber isso? Não existe bola de cristal. Existe olhar para os números e entender. Caramba, eu estou falando com mais mulheres do que homens. Eu estou falando com o público de 18 a 35 anos, predominantemente. Pô, mas eu imaginei que eu ia falar com o público mais velho. Não, você está falando com o público mais jovem. Ou o contrário. Como que eu vou saber isso? Olhando para os números. Olhando para os insights dos nossos perfis. E mais, ajustando como a gente fala. Como que a gente escreve. Se a gente vai usar mais memes, se a gente vai fazer uma piada, a gente vai descobrir olhando para os números. A gente vai inserir a nossa narrativa, a mensagem que a gente está utilizando. E a gente pode explorar mais caminhos. As redes sociais permitem isso. Um post em vídeo não funcionou hoje, um post em foto pode funcionar amanhã. E eu posso voltar a postar um vídeo num outro momento, num outro horário, e analisar. Funcionou? Não funcionou? Não é achismo, é olhar para os números e tirar essa conclusão.
E eu acho que é isso, para dar tempo para a gente conversar. Não estourei meu tempo. Aqui estão os perfis, o meu no Instagram, Carlos Ferreira JR. Tem o da Umbone, do Espaço Médico, aqui que eu trouxe para vocês ouvirem, para vocês verem o que tem lá de conteúdo. E o que eu queria deixar de recado para vocês aqui, muito importante para a carreira de vocês, é muito do que vocês estão vendo aqui, nessa apresentação, aqui no evento, vai ser a realidade do mercado de trabalho. Então, aproveitem um evento como esse para aprender, para estudar, para se conectar com outras pessoas, porque isso vai fazer muita diferença na carreira de vocês. E aí, uma frase que minha mãe me disse há muito tempo atrás, que eu trago para a minha vida é: conhecimento não ocupa espaço na nossa cabeça. Podem usar à vontade, podem ler muito, estudar muito, que não vai ocupar espaço, mas vai fazer muita diferença no futuro de vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Carlos, antes da gente abrir para a pergunta, eu queria só te mostrar. Esse aqui é o nosso mapa de facilitação visual. Que maneiro. Quem faz é a nossa galera ali do Pincel Atômico. Eu queria que incrível, uma salva gente. de palmas pro trabalho lindo, dele. lindo. Isso aqui é uma forma da gente unir a arte. Parabéns. Com a Parabéns. educação também, e de fazer o seu trabalho e os seus 20 minutos de fala reverberar muito mais. Então esse é o momento que quem está aqui com a gente também faz aquela fotinho, posta, marca o Senac, marca o Carlos, marca a gente também. E eu vou compartilhar todo mundo, hein? Por favor. Antes da gente ir para a próxima pergunta, aqui no Senac Rio Summit a gente está com vários estandes trazendo várias coisas diferentes. E um dos estandes que a gente tem com várias atividades interativas, é a nossa impressora 3D, onde você consegue imprimir, você mesmo vai e imprime alguma coisa. Aqui a gente tem o nosso chaveiro, e para você conseguir fazer essa impressão 3D, você assume um compromisso com alguma causa. Esse aqui, talvez o pessoal que está ali não consiga ver, mas a gente tem aqui, ó, é um livro e uma caneta, que quem escolhe, né, assume o compromisso com a educação de qualidade, recebe ou cria, né, no caso você faz o seu próprio chaveiro. Eu queria te parabenizar por todo o seu trabalho. Muito obrigado, com a educação. Que honra. E além disso, eu disse aqui também que a gente ia parabenizar a galera que estava aqui fortalecendo com a gente, a turma de Magé. Então a Maria vai chegar com a gente agora e vai parabenizar e vai distribuir alguns chaveiros também. Olha aí, ó. Chaveiro? Valeu a pena gritar mais cedo, tá vendo? É. Maria, vamos ver quem tem a energia. Essa menina que tá me filmando aqui. Quem quer um chaveiro? Levanta a mão, levanta a mão. Ó, olha lá, rapaziada, lá também, ó. Lá atrás, ó, aquele lá, o último lá, fortaleceu com a gente também. E antes da gente abrir para a pergunta, Maria tá chegando lá? Maria tá chegando lá. Vamos abrir para a primeira pergunta antes de eu continuar aqui com a gente. Temos perguntas para o Carlos? Temos alguma pergunta? Pergunta. Não fiquem tímidas ou tímidos, podem fazer. Temos alguma pergunta? Então eu tenho a minha primeira pergunta, porque... Mande. Eu também... Temos aqui. Opa, então, tem sim. Me fala, por favor, o seu nome e sua pergunta. Bom dia, me chamo Juliana, sou de Magé. Eu vejo muito no Instagram as blogueirinhas, né, que falam que estudam para o Instagram crescer e elas conseguirem começar a ganhar dinheiro realmente com o Instagram. Esse estudo que elas fazem é esse estudo de análise de dados que você tanto falou hoje? Juliana, obrigado. Ótima pergunta, porque eu acho que esse tipo de estudo envolve também análise de dados. Porque ela precisa saber, essas blogueirinhas, influenciadores digitais de uma forma geral, elas precisam entender qual é o público delas. Mas eu acho que tem outro estudo que elas precisam saber, é sobre qual é o conteúdo, como se produz conteúdo. Então, o produtor de conteúdo digital, o influenciador, ele precisa, além de analisar os números, que é muito importante para direcionar o tráfego, ele tem que entender muito sobre redes sociais, sobre produção de conteúdo, sobre o vídeo que ele vai produzir, de que forma, qual é a mensagem que se conecta com o público dela. Então, tem vários tipos de estudos aí. E, com certeza, o uso de dados vai fazer toda a diferença. Porque não adianta que ela produza um vídeo incrível, maravilhoso, se, de repente, ela não sabe o horário ideal de postar, qual é o tom de voz, qual é o público que ela está falando. Então, é um conhecimento amplo. Então, o uso de dados também é um conhecimento que ela tem que agregar ali do lado dela.